Direto da redação. Deixa eu conversar aqui com o economista Ranulfo Vidigal. Nesta segunda-feira, dia 31 de outubro, está comigo virtualmente aqui já no Estúdio Digital. Ranulfo, bom dia. Bom dia, meu caro Roberto. Tudo bem, meu amigo? Ranulfo, tudo ótimo. Nessa segunda-feira, já ensolarada, o dia está bom, o dia está assim bacana, a temperatura está amena, mas o que está salgando aqui é o preço. O preço do trigo já disparou, Ranulfo, no mercado internacional. O que houve? Na semana passada, a Rússia saiu do acordo de exportação de trigo em escala mundial. E como o mercado se antecipa, né, ele vê as coisas em primeira mão, o mercado já aumentou, está aumentando de novo o preço do trigo, que é fundamental para o pãozinho nosso de cada dia e representa, assim, mais pressão ainda até o final do ano na inflação da mesa do trabalhador, né, na mesa do consumidor, das famílias. E isso é preocupante porque nesse exato momento, Roberto, você sabe, eu sei, a cesta básica praticada no estado do Rio de Janeiro, mensal, já supera R$ 717. Portanto, isso já está praticamente chegando perto do nível atual do salário mínimo. O salário mínimo só vai ser reajustado em janeiro. Essa semana teremos a definição da política de preços de combustíveis, porque há uma defasagem de pelo menos 10% no preço dos combustíveis. A eleição acabou e o mundo volta à realidade dos fatos, portanto, o final do trimestre pode ser um final salgado em termos de inflação e comportamento de preços, o que já é um problema adicional para todos nós. Ranulfo, o seu colega economista, nosso amigo colunista do Diário da Guanabara e também do Portal Viu, Aurélio Valporto, ele é presidente da Abradim, Associação Brasileira de Investidores, e o Aurélio é um investidor de bolsa de valores, todo mundo conhece, é um especialista, um grande economista. Ele fez um caderno especial para o Diário da Guanabara, que foi publicado no sábado, e ele dá uma verdadeira assim, explicação minuciosa sobre o que é deflação, por que o preço dos alimentos não estão subindo. E ele faz uma comparação, ele traça um retrato seguinte, mostrando que o alimento não sobe porque as pessoas não compram. As pessoas que de baixa renda, elas estão drenando o dinheiro dessas pessoas está sendo drenado para pagar custos. Taxa de água, energia, transportes. Segundo ele, esse custo aumentou, encareceu para as pessoas. E as pessoas, elas fazem o quê? Elas estão consumindo menos, elas diminuíram os itens da cesta básica. E como o produto não tem saída, não tem demanda, o preço se estabiliza. E o governo com isso ele fala o seguinte, que há deflação. Então ele fala que é uma falácia, que não tem deflação. Na verdade, a estabilização do preço dos alimentos, aqui simplificando, é resultado da fome. Você concorda com essa tese, Ranulfo? Concordo em parte. Por exemplo, o preço do leite não é queda de demanda. O preço do leite é a volta da chuva. Choveu, a agricultura, ou seja, o capim sobe, a produção leiteira sobe, o leite cai, né? Portanto, é específico. Mas, por exemplo, no caso do pãozinho, se essa alta internacional do trigo se mantiver, o pãozinho vai subir de novo, já subiu bastante, vai subir mais. Nesse exato momento, no mercado internacional, que negocia ações de empresas importantes, as ações da Petrobras, a petrolífera brasileira, caem 10%. Por quê? Porque muito provavelmente, com a chegada ao poder em janeiro do novo governo, esta política insana de aumento acelerado dos preços linkados ao mercado internacional vai ter que ser revista, né? Portanto, a Petrobras já está sentindo, na sua cotação lá fora, uma queda de 10%. O mesmo está acontecendo com as cotações do Banco do Brasil, porque as pessoas imaginam que a estatal vai ser usada muito mais nas políticas públicas de suavizar o crédito para as pessoas mais necessitadas em detrimento dos lucros.
Por outro lado, eu olhando o movimento da Bolsa para o futuro e tentando olhar isso como indicador, né, as ações ligadas a empresas de construção civil que possam vir a ser beneficiadas com o programa Minha Casa Minha Vida, que vai voltar com toda a força, vão subir. As ações associadas a consumo, que são as ações de consumo popular, vão subir. E as ações ligadas a empresas privadas que vão ser beneficiadas com as políticas públicas educacionais do novo governo tendem a subir. Portanto, está havendo uma mudança de rota em termos relativos. E com relação ao futuro, é sempre importante destacar que em 2002 houve uma lei, lei número 10.609. Essa lei permite ao presidente eleito, a partir de amanhã, montar uma equipe de transição para organizar seu governo, que toma posse no dia 1º de janeiro. Portanto, houve na minha concepção ontem à noite um distensionamento, primeiro porque o presidente Lula foi muito feliz no seu pronunciamento de dizer que o Brasil é de todos, não pode ficar rachado. Depois veio o pronunciamento do presidente da Câmara, dizendo que o entendimento é fundamental, e o presidente da Câmara é braço direito do capitão Bolsonaro, que se elegeu com muito boa votação. Depois o presidente do Senado falou a mesma coisa, depois a presidente do Supremo Tribunal Federal falou a mesma coisa, depois o presidente do Tribunal Superior Eleitoral referendou as eleições. Na mesma hora, o presidente Joe Biden, da nação mais importante do planeta, reconheceu a vitória do presidente Lula, e na sequência vários governos internacionais, França, Inglaterra, China, Rússia, muitos latino-americanos reconheceram a vitória apertada, né? Vamos ser muito sinceros, 2 milhões de votos é um número muito pequeno diante de um horizonte de quase 120 milhões de eleitores que foram às urnas ontem, mas a abstenção caiu, o voto nulo e branco caiu, e tivemos uma eleição importante, decisiva, em termos de 2 modelos de futuro do país que se digladiaram, mas que agora precisam conviver no sentido de que a economia volte a prosperar, de que os empregos voltem a existir e, principalmente, que essa inflação, muito bem desenhada pelo artigo do Valporto, com exclusividade no DG, possa finalmente deixar de existir. São as minhas palavras iniciais para a sua análise, Roberto. Perfeito, Ranulfo. Eu concordo com você quando você fala o seguinte, que esse reconhecimento institucional por parte do presidente da Câmara, do Senado, da presidente do Supremo Tribunal Federal e o reconhecimento por parte de líderes internacionais do resultado das eleições, isso por si só sufoca qualquer surto de reação intempestiva contra o resultado da eleição. Ainda que nesta segunda-feira você tenha alguns sintomas. Por exemplo, uma parte da presidente Dutra foi bloqueada por caminhoneiros insatisfeitos, alinhados ao governo Bolsonaro, insatisfeitos com o resultado da eleição. Aqui na região norte do estado do Rio de Janeiro, aí na cidade de Campos, nós tivemos também um trecho bloqueado que já está liberado. Mas creio que isso é a ressaca pós-eleitoral, que diante desse quadro que você traçou aí, que você narrou, eu creio que isso não tende a prosperar no ambiente interno, né, Ranulfo? Não pode e não deve, né? Porque na medida em que o impasse fique latente, né, isso prejudica a todos, né? Nesse momento nós temos que minimizar problemas e avançar, olhar para frente. Um bom indicador disso foi o já eleito governador de São Paulo, que é um braço direito do capitão Bolsonaro. E a primeira declaração dele, e São Paulo é o estado mais importante do país, né? A locomotiva econômica do país. Disse ele, vamos olhar para frente. E se houver necessidade de entendimento entre o meu governo de São Paulo e o governo federal, farei. A mesma coisa aconteceu com outros governadores que se elegeram ontem à noite,
algumas situações em eleições bastante acirradas, mas a eleição é isso, né? Acabou a eleição, definiu-se a vitória ou a derrota, vamos construir pontes para que a sociedade não pague o preço. A sociedade brasileira já vem pagando um preço caríssimo, pagou um preço caríssimo na questão da Covid, pagou um preço caríssimo com a recessão, acabou de pagar um preço caríssimo com a inflação, e não podemos ter um impasse político, porque a função da política é o entendimento, né? A disputa de ideias é fundamental na eleição, mas depois nós temos a composição de governo. Eu tenho a impressão, não tenho a certeza, mas nós dois vamos acompanhar aqui, porque o Portal Viu tem toda a independência para dizer o que pensa, criticar ou elogiar quem quer que seja, né? Nós vamos acompanhar que o governo Lula vai ser uma grande arca de Noé, né? A arca de Noé cabe todo mundo, né? E isso, evidentemente, vai trazer forças que se compuseram nesse segundo turno, no sentido de que a gente tenha políticas públicas, principalmente na questão do enfrentamento da questão social. E isto sim é urgente e vai depender da união de todos nós no sentido de dias melhores. Perfeito, meu caro economista Ranulfo Vidigal. Muito obrigado aqui pela sua participação no Direto da Redação, Ranulfo. Um ótimo dia para você e toda a equipe, meu amigo. E você acompanha os artigos de Ranulfo Vidigal em portalviu.com.br e também no diariodaguanabara.com.br e no dgrj.com.br.